primeira carta de João, eu vou te convidar, abra comigo em 1 João, no capítulo 2, nós vamos acompanhar aqui alguns textos, alguns princípios, algumas verdades que João nos revela, e é interessante porque João fala que nós temos então que permanecer nele até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Por que João enfatiza isso? Queridos, porque quanto mais nós nos aproximamos da vinda do Senhor, cada vez mais vai ser difícil permanecer nele. Ô Haroldo, você está aí, você está fazendo ameaça? Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos dias vai vir o engano. Jesus falou isso literalmente em Mateus 24. Nos últimos dias vai haver um aumento do engano, o engano da doutrina, o engano acerca de quem é o Senhor Jesus, o engano acerca da grande tribulação, o engano acerca do sistema do anticristo que virá, o engano aumenta. A palavra de Deus também diz que nos últimos dias nós teremos a apostasia. Então não é alguma apostasia, porque a apostasia nós sempre tivemos ao longo da história da igreja, desde os dias dos apóstolos, mal tinha sido inaugurada a igreja primitiva, já tinha gente apostatando da fé. O que é apostatar da fé? É sair do seu lugar, sabe assim? Nós temos um lugar de fé, nós temos um lugar onde nós encontramos o Senhor, há um lugar espiritual onde nós somos estabelecidos em Jesus Cristo, e aí as pessoas vão se movendo do Evangelho, vão se movendo deste lugar, vão acrescentando coisas, vão aceitando, como a Bíblia fala, esse ensino de demônios, meu Deus, engano, entrando dentro da igreja, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, não é? Então é por isso que aqui a gente sempre incentiva, leia a sua Bíblia, marque, cheque o que está sendo pregado, se está de acordo com o que está escrito na sua Bíblia, não é isso? Por isso que eu também falo da Bíblia de papel. A Bíblia de papel ninguém vai poder fazer um reset nela, entendeu? Não tem atualização de software, não tem atualização de texto. Nos textos digitais eu não sei o que podem mudar, você está entendendo isso? Então, vamos ter sabedoria e prudência, vamos permanecer no Senhor até que Ele venha. Então veja, João, ele escreveu essa carta lá pelo ano 80, mais ou menos, depois de Cristo, e ele já começa falando que, filhinhos, já é a última hora. Se aquela hora era a última hora, nós aqui depois de 2000 anos, o que nós estamos vivendo? Estamos na prorrogação e pênaltis, né? Já ficou além do tempo. Não, o João está falando justamente esse conceito, a última hora, a última etapa, os últimos dias. Por quê? Porque antes disso, Jesus não tinha vindo. Antes da vinda, morte e ressurreição de Jesus, era como se tivesse em aberto, era como se tivesse sob júdice a salvação eterna que Deus anunciava desde a lei, acerca do Cordeiro sacrificado, desde os profetas que falavam acerca de Jesus que havia de vir. Se Jesus tivesse pecado na sua vida humana, e ele podia ter pecado, não haveria salvação para nós. Se Jesus tivesse ficado furioso na cruz do Calvário, e aí ele está lá passando aquele sofrimento terrível, aquele monte de soldados zombando dele, escarnecendo dele, a população toda ali, de alguma maneira, assistindo aquela coisa injusta, aquele julgamento que foi uma farsa, que foi uma fraude, e aí fala, se você é mesmo filho de Deus, desce daí que nós vamos crer. Jesus podia ter feito isso. Ele podia não ter ficado na cruz, ele poderia não ter subido na cruz, mas ele fez por amor a você e a mim. Ele permaneceu na cruz porque ele entendeu, a Bíblia diz que o que ele ia receber por conta da cruz valia a pena o sofrimento que ele passou. Querido, querida, quando você conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não decidiu mudar de religião, você decidiu entregar a sua eternidade, a vida após a sua morte, em uma verdade espiritual que tocou o seu coração. Se você só mudou de religião, você precisa parar para pensar, que você precisa entender o que você está fazendo quando você se reúne em um grupo como esse aqui, como tantas outras igrejas que estão reunidas, igrejas locais reunidas agora ao longo do mundo, em todos os lugares, conforme o fuso horário, em todos esses lugares falando a mesma coisa. É só Jesus. Se é só Jesus, você pode lançar sua vida, sua esperança, seu sonho, sua expectativa, o medo da morte, o que vai acontecer com o mundo, o juízo, nada disso
tem poder para te preocupar, tem poder para te trazer medo, porque você está com aquele que pode segurar o universo na palma da sua mão. O que dirá segurar você e colocar no reino dele, aleluia? É quem reina, é quem governa sobre tudo, porque ele criou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa saber em quem você crê. Você não pode ser evangélico, você tem que ser de Jesus. Você não pode ser crente, porque até os demônios creem e tremem. Você tem que ter a sua vida entregue, cheio de revelação, sabendo quem você é, sabendo que é o garantidor da tua alma, sabendo que é o garantidor da tua eternidade. E com tanta confusão nos dias que estão e que virão, você precisa permanecer em Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia. Então veja, na semana passada, eu falei um pouco sobre como nós temos que nos mover, mas antes de eu entrar nesse ponto que eu vou fechar, eu quero ler o último versículo, porque no 27 nós vemos que a sua unção nos ensina todas as coisas, mas no 28, o Senhor fala algo muito sério, e é aqui que eu quero fechar esta palavra, porque o Senhor, Ele diz, através da escrita do apóstolo João, João escreve: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Haroldo, o que é isso, ser envergonhado na vinda do Jesus? Eu falei: eu não sei, eu não quero nem que você saiba, porque o que a gente tem que fazer quanto a isso? Permanecer. O Senhor, João nos fala: permaneça nele. Se eu me permaneço nele, pouco importa quando ele vem, se é arrebatamento pré, no meio, pós, se é diagonal, se é para todo mundo, se é para alguns, pouco importa, porque se eu permaneço nele, eu não vou ficar envergonhado na sua vinda, e vou me afastar porque ele voltou, e de alguma maneira eu estou desajeitado, porque se eu permaneço nele, toda a revelação que eu preciso para esses dias, ele vai me dar, todas as promessas dele estão reveladas, estão dadas a mim, vão se cumprir, toda a obra dele em mim, arrependimento de pecado, revelação pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar a seus servos, os profetas. Quando chega a hora do arrebatamento, pouco importa a sua linha de doutrina, o Espírito Santo vai falar para os que são dele: eis o noivo, sai ao seu encontro, e nós vamos levantar com as lâmpadas e vamos encontrar com o Senhor, e não vamos nos afastar dele envergonhados na sua vinda. Eu não estou a fim de ensinar para ninguém o que é para fazer para ficar envergonhando ou envergonhado naquele dia, porque isso é algo que não passa na cabeça de alguém que é de Jesus, correr o risco de estar nessa posição, se está claro o que tem que fazer para não estar nela. Você está entendendo isso? A questão não é o que envergonha, a questão é o que eu sou chamado a fazer, e nós somos chamados a permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer na comunhão dos irmãos, permanecer em oração, permanecer lendo a palavra, que o Espírito Santo de Deus revela todas as coisas e vai nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus disse, muito mais as palavras acerca dos últimos dias, muito mais estas palavras vão ser gritadas pelo Espírito Santo no coração daqueles que conhecem. Mas eu quero fechar lendo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, e você vai perceber uma coisa importante que você precisa saber acerca de permanecer em Jesus. E Jesus, no versículo 5, ele diz de novo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Este dá muito fruto. Querido, querida, nós somos chamados a permanecer no Senhor e dar frutos. Até quando? Até que Ele venha. Ele quer nos achar servindo. Lembra que nós falamos semana passada? Que bênção se o Senhor, quando vier, nos achar servindo. Que vinda que aquela, pouco importa qual é, não vou discutir doutrina de escatologia, eu vou dizer o seguinte: de alguma maneira o Senhor fala para a gente o quê? É muito bom, quando eu vier, eu achar você servindo, porque se eu fizer isso, se eu te encontrar assim, eu vou colocar você sobre todos os bens do meu Pai. Então não é o que você vai ter, porque esse é um pensamento do mundo, mas é o que você vai entregar como expressão de gratidão pela salvação, como expressão de que você entende que você não tinha a menor possibilidade de naquele dia entrar naquele lugar. Oh Jesus, naquele dia
naquele dia, o céu aberto, aquele ambiente de adoração, os anjos cantando, aquela figura que não tem palavras para a gente explicar, e você perceber que você chegou naquele lugar, você, alguém como eu, que vivemos o que vivemos, que fizemos o que fizemos, que envergonhamos o Senhor tantas vezes na nossa vida, que não fizemos o que devíamos fazer, que desobedecemos, que transgredimos. Quando entrarmos naquele lugar, sabe o que vai acontecer com cada um de nós? Nós vamos cair no chão. Senhor, eu não mereço estar aqui. E sabe o que Deus vai falar para você? Eu sei, mas não foi por sua causa, foi por causa do meu amor e por conta do meu filho que está aqui à minha destra, sentado. E quando a gente entrar naquele lugar, naquele dia, nós vamos nos alegrar. Mas com certeza eu estava lendo com a Fúvia, o Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus. Ele falou que nos primeiros 5 minutos do céu, a gente vai se lamentar de não ter orado mais, de não ter jejuado mais, de não ter pregado mais, de não ter santificado mais, de não ter consagrado mais, porque nós vamos ter uma plena revelação do Senhor, do que poderíamos ter feito, do que poderíamos ter sido, para glorificar o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, você que está aí comigo hoje, vocês que estão aqui comigo hoje, nós não temos outro lugar para ir, que não seja permanecer no Senhor. Sabe por que nós temos que permanecer em Jesus? Porque só Ele tem as palavras da vida eterna. Não há outro. Não há outra maneira de entrar diante do Senhor que não seja através de Jesus. Não há outra vida para viver nesses dias que não seja em busca do Senhor Jesus, permanecendo nele, rejeitando todo o ensino de anticristo ao nosso redor e pedindo que o Espírito Santo nos revele e nos ensine todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa, mesmo você em casa, desliga outras coisas. Tem muita distração na tua sala, na tua casa, eu sei, no teu quarto. Mas o Senhor me coloca no coração mesmo esse desejo de fazer essa pergunta. Você tem permanecido nele? Você tem permanecido em quem você creu? Se você tem permanecido, glória a Deus, eu vou te convidar, não para, aprofunda, acelera, faça mais. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas quanto mais nós estivermos no Senhor, mais guardados estaremos, mais protegidos estaremos. O medo não vai ter poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas você sabe quem você é, você sabe quem cuida da sua saúde, você sabe quem garante a sua vida, é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então aprofunda, não saia, não se sinta intimidado, nem ameaçado por nada, porque esse é o esconderijo do Altíssimo, esta é a sombra do Onipotente, esse é o lugar de proteção do Senhor, é nele, em nome de Jesus. Mas se você estava aí aceitando e estava saindo de lugar, está fora de posição, se você estava longe do Senhor mais do que devia, querido, querida, não brinca com isso, é tempo de estar o mais pertinho que você puder estar. A gente não sabe quanto tempo a gente tem até Jesus vir, mas muitas pessoas morreram ontem, crentes morreram ontem. Nós temos que estar pronto para encontrar com o Senhor o tempo todo, qualquer dia, qualquer hora, louvado seja o nome do Senhor. Se você não está tão permanecendo firme assim, arrepende do que você está fazendo, ou do que você não está fazendo. Deixa o Senhor encher o teu coração com o Espírito Santo nesse momento, deixa Ele te quebrantar o coração, não negocia, não flexibiliza. É melhor você ser consagrado em excesso do que você ver numa mornidão sem sentido.